Olá, pessoal, boa noite. Estamos escutando? Sim, boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo bem? Joia, tudo bom? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puderem desligar, porque está dando eco. Beleza. Valeu. Então, vamos lá. O que a gente viu na aula passada, né? A gente começou a falar de um pouquinho de variável instrumental. Eu estou hoje projetando aqui minha tela inteira, porque daqui a pouco eu vou fazer um pouquinho de simulação no Stata, que eu acho que vai ser útil para a aula de hoje. Então, é por isso que eu tô dividindo a tela inteira, tá? Porque eu vou mudar do slide pro Stata. Vocês conseguem ver bem os slides? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre variável instrumental, a gente falou qual era a ideia da variável instrumental, a gente falou qual era o problema de endogeneidade que a gente estava querendo corrigir, e a gente falou quais eram as características que a gente queria nessa variável instrumental. Certo? Tem um barulho esquisito, né? Vocês estão ouvindo um barulho esquisito ou sou eu? Não. Não? Então tá. Então, beleza. Ok. Então, eu escrevi alguns slides aqui para a gente rapidamente resumir o que a gente falou na aula passada, para a gente chegar todo mundo aqui no mesmo ponto, porque eu achei que teve uma certa dificuldade de passar o conceito. Então, eu vou resumir um pouquinho o que a gente falou e aí fazer umas simulações para a gente entender exatamente o ponto, né? Então, vamos usar sempre o nosso exemplo famoso agora, nesse momento já, que é o retorno à escolaridade, né? Então, a gente quer entender o quanto que estudar mais aumenta o nosso salário previsto por uma regressão, né? Então, o modelo que a gente quer rodar é esse tipo de modelo aqui, sempre o mesmo, né? Então, vamos assumir que esse modelo descreve bem a realidade, tá? Então, a gente tem aqui o log de salários como variável dependente, aí tem um intercepto, né? E aí as variáveis que interessam. A variável de interesse em particular é o S, que a gente está chamando aqui de schooling, né? Years of schooling. Então, quantos anos você estudou na vida? Tá? Porém, qual é o grande problema? O grande problema é que o salário depende não só da escolaridade, mas do que a gente chama de habilidade, né? Aquela parte não observada das pessoas, né? E, por fim, um termo de erro, né? Como a habilidade não é observada, a gente não consegue rodar esse modelo de cima, tá certo? Esse é sempre a gente parte do princípio que esse é o modelo verdadeiro. Então, vamos supor que a gente decida, ao invés de rodar o modelo de cima, que é impossível por falta de dados, a gente decida rodar uma equação mais curta, que é essa aqui de baixo, né? Que é basicamente excluindo a habilidade do modelo de cima. Então, o que acontece? A habilidade vai ser o quê? Vai ser excluída do modelo e vai ser, no fundo, por definição, jogada para o erro, né? Então, a gente renomeia o erro como esse N compridinho, que chama eta, né? E o eta, então, é o nosso novo erro composto, que vai ser igual ao quê? Ao que sobrou da equação de cima, que é o gama A mais o epsilon, tá certo? E qual é o problema de rodar essa regressão menor? O problema de rodar essa regressão menor é que schooling, né, educação, é correlacionado com habilidade, né? A gente sabe disso, que quem tende a estudar mais, tipicamente tem uma habilidade maior. Logo, o que acontece? A variável excluída, né, o A, que agora caiu para dentro do erro, leva aqui o novo erro, né, o erro composto, o eta, vai ser correlacionado com S, mecanicamente, né? Porque o A é correlacionado com S, como o A está dentro de eta, ele agora causa a correlação entre o meu novo termo de erro e o meu
e a minha covariada de interesse, a minha variável de interesse, que é o S. E isso, por definição, mecanicamente, fere o nosso problema lá da hipótese 4 do OLS. Logo, a gente sabe daqueles resultados que a gente começou falando no curso, que essa regressão aqui estimada por OLS comum vai ser viesada, tá certo? Isso aqui é o nosso problema clássico de endogeneidade. Aí, o que a gente falou na aula passada? A gente chegou a mostrar, que estimar por OLS vai levar a estimativas erradas pelo viés de variável omitida. Inclusive, a gente conseguiu até chegar numa fórmula para ele. Então, se a gente rodar a regressão curta do slide passado por OLS, a gente sabe que esse OLS vai rodar vai nos dar uma estimativa que é o valor verdadeiro do delta, mais esse termo aí, que é o quê? A covariância de AS dividida por S, por a variância de S. Muito bem. Aí, todo ponto da aula passada foi, bom, mas eu não tenho A, eu quero rodar aquela regressão curta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma variável instrumental, que tipicamente a gente chama de Z, de modo a estimar consistentemente o meu delta, ou seja, consistentemente quer dizer o quê? Que no limite ele vai convergir para o delta correto. A gente provou esse resultado na aula passada. A gente demonstrou ele na aula passada. E aí, a gente viu que para isso ser verdade, a nossa variável Z deve obedecer a duas condições para ser uma variável instrumental válida. A primeira é covariância de S e Z diferente de zero. Aqui está escrito first state, mas é first stage, um typo aqui. O que a gente chamou de primeiro estágio. Então, o meu instrumento, ele tem que ser correlacionado com a minha variável de interesse. E a segunda condição, que a gente chama de restrição de exclusão, apesar dele ser correlacionado com S, ele não pode ser correlacionado com o A, e nem com o epsilon. Ou seja, com os dois componentes do eta. Ele não pode ser, voltando aqui no slide, correlacionado com o eta. Ele tem correlacionado com S, mas não com eta. Dentro de eta, está lembrando A e epsilon, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Isso aqui é só um resuminho do que a gente falou na aula passada. Não. Tá ok. Tudo bem? Então, vamos lá. Beleza. Aí, a gente, continuando ainda na aula passada, a gente chegou a mostrar várias maneiras diferentes de observar o que era o estimador de variável instrumental. E a gente vai agora relembrar essas maneiras diferentes e depois vai rodar uma simulação bem simples no Stata e a gente vai ver que, de fato, uma variável instrumental válida corrige o nosso problema. E aí, então, vamos lá. Como a gente viu, a gente tem aqui a fórmula padrão do OLS, que é covariância de x e y, aqui no caso x é S, então covariância de y e S, dividido pela variância de S, Isso aqui não é o que a gente vai fazer, o nosso estimador é uma fórmula parecida, mas diferente, que é a covariância de YZ e SZ. Notem que as fórmulas são parecidas, mas são diferentes, Você tirou um S de cima e um S de baixo e colocou o Z em cima e o Z embaixo. Que fica bem claro porque ela chama instrumental, Ela é instrumental porque ela entra na construção do estimador, mas ela não faz parte da nossa regressão, ela não faz parte do resultado, Ela não afeta Y via outros meios, somente via S. Então, é muito interessante olhar as fórmulas assim, que eu acho que fica de bastante fácil compreensão. Então, se eu simplesmente calcular essas duas covariâncias e tirar a razão, eu já cheguei no meu estimador de OLS. Desculpa, meu estimador de variável instrumental. Aí a gente viu outras maneiras, que são via regressão. Isso aqui não é regressão, Isso aqui é simplesmente cômputo de duas covariâncias. O segundo jeito foi o método mais conhecido, que é o chamado
two-stage least squares, ou mínimo estágio, mínimos quadrados em 2 estágios, que trata-se da gente estimar o primeiro estágio, né, que é uma regressão de S contra o instrumento. Aí a gente vai prever, aqui, outro typo, tá? Aqui deveria ser S chapéu, mas a gente vai prever S chapéu, né, usando esse primeiro estágio, e aí vai usar o S chapéu na nossa regressão curta, ao invés do S, usar o S chapéu. E aí a gente sabe que, de fato, isso funciona. Não vai ter o problema mais de viés, tá certo? Ainda na última aula, e a gente falou no final, que existia um terceiro modo, que era, ao invés de rodar o primeiro estágio e o segundo estágio, a gente poderia rodar o primeiro estágio, fazer a previsão do S-chapéu e usar ele no segundo estágio. Um outro jeito também muito utilizado é a gente rodar o primeiro estágio e o que a gente chamou de forma reduzida, reduced form. O que era? Era a regressão da meu outcome Y contra o meu Z. Né? Nesse caso, é muito fácil ver pela fórmula que a 1 e a 3 são equivalentes. Por quê? Notem aqui na fórmula que está escrita aqui, no item 3. Notem que covariância de YZ dividido pela variância de Z nada mais é do que a regressão de Y contra Z, né? É o beta dessa regressão. Embaixo, covariância de S dividido por de SZ dividido por variância de Z nada mais é do que a regressão de S contra Z, né? Ou seja, o denominador é o que a gente chamou de π na aula passada, que é o coeficiente da reduced form, e embaixo está o ρ, que é o coeficiente do first stage. Mas notem que esse passo aqui intermediário é exatamente o que está escrito aqui em cima no item 1. Eu só estou dividindo em cima e embaixo por variância de Z, tá certo? Notem, é a mesma coisa. Então, eles são equivalentes, numericamente equivalentes. Tá certo? Muito bem. E, por fim, é claro, a gente tem os comandos que estimam isso aqui diretamente, tanto no Stata quanto no R. Tá? E aí, a coisa interessante de usar o comando correto, que a gente chegou a mencionar na aula passada, é que quando a gente faz esses jeitos diferentes, 1, 2 ou 3, né? No 1 e no 3, obviamente, a gente não tem desvio padrão, mas quando a gente faz o two-stage least squares, que é o método 2, a gente sim vai ter um desvio padrão, porém esse desvio padrão ele está errado. Por quê? Porque a gente está rodando uma regressão de Y contra S chapéu, ou seja, é uma variável calculada, estimada. E ao estimar alguma coisa e usar ela como regressor, a gente perde grau de liberdade. Né? E quando a gente usa o comando completo no Stata ou no R, ele já identifica isso e já corrige automaticamente. Tá? Ok, gente? Então, isso encerra o que a gente falou na aula passada. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, professor. Vamos em frente. Beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui colocar um exemplo para ilustrar o que está acontecendo, tá? Então, vamos supor que a gente queira exatamente estimar nossa regressão, o nosso modelo de retorno à educação, tá? Então, a gente quer estimar esse modelo aqui. Então, a gente tem dado de salário, a gente tem dado de educação, mas não tem habilidade. Então, a gente só pode rodar esse modelo aqui. Agora, a gente precisa, então, do instrumento, tá certo? Aí a gente vai dizer o seguinte, suponha, e isso aqui eu inventei, tá? Só como ilustração, que existe um programa de bolsa de estudos do governo que incentiva os alunos a continuarem estudando, tá? Ou seja, é um programa de bolsa de estudos. Então, um aluno que quiser continuar estudando vai ganhar um dinheiro do governo, né? Uma bolsa de escola, vamos chamar assim. Ok? É claro que existem muitas coisas parecidas, né? Mas vamos deixar bem simples e falar que você ser elegível ou não, essa bolsa é definido basicamente por uma loteria. Então, todos os alunos tiram um número, e aí o governo vai sortear alguns desses números, e quem ganhar
quem foi sorteado, se continuar estudando, ganha uma bolsa. Caso contrário, não ganha bolsa. Né? Aí a minha pergunta é, essa variável Z, que foi sorteado ou não foi sorteado, pode ser um instrumento? É um bom instrumento, sim ou não? Quem que me responde? Não faço ideia, professor. Alguém tem uma outra resposta? Foi a única que eu achei. A variável Z é a do sorteio em si, que é determinada pela nota. Não, pelo esforço, desculpa, essa parte da explicação. É totalmente sorte, né, professor? Leiam aqui, gente, ó. Acabei de falar. Ó. Suponha que existe um programa de bolsas que dá incentivo ao estudante a continuar estudando. Ganhar ou não ganhar bolsa é definido totalmente por uma loteria. Não tem nada a ver com um esforço. Eu acho que não é um bom Z, não. Quem que está falando? Eu, Rubens. José. Oi, José. Por que não é um bom instrumento? Porque, eu posso estar errado, porque não tem, é pelo que você falou, porque não tem nada a ver com habilidade, mas não é para ter mesmo, né? Professor. Oi. Eu acho que seria, porque como é um sorteio, né? Então é aleatório, não estaria diretamente correlacionado com o fato da probabilidade de ir à escola. Mas Z não tem que afetar o F individualmente, exclusivamente? Não tinha aquela condição básica, Andresa? Oi? Vamos lá, esse é o caminho correto. Para responder a pergunta, a gente tem que ver se essa variável atende às duas condições, não é isso? A gente acabou de falar, vamos voltar lá. Ela tem que... Essas são as duas condições. A primeira é que ela tem que estar correlacionada com a variável explicativa. Que é qual? Que vai ser o S. Que no nosso exemplo é a educação. Isso. Ela tem que ser não correlacionada com a variável não observada e com o erro. Isso, as não observadas em geral, né? Que a habilidade é uma delas, né? O problema então vamos lá. Z atende ou não atende essas duas condições? Eu sei ou não sei se ela atende ou não? Vamos lá. O fato dela ser aleatória já implica que ela não é correlacionada com o A e o erro? Essa que é a ideia, né? Então, a princípio, se é um sorteio igual a loteria mesmo, né? Loto, Mega Sena, é muito difícil você pensar uma razão que a pessoa que sorteou, que ganhou, né? Está correlacionada, tem maior ou menor habilidade, né? Não tem nenhuma razão para a gente acreditar nisso, certo? Sim. E a primeira condição? Vamos lá, gente. Força. Se é aleatória, eu não sei se ela estaria ou não correlacionada com o S. Mas vamos pensar. Espera-se que o instrumento aumente a frequência. Tipo, se você ganhar na loteria, tenha mais chance de você fazer o colegial, o próximo nível educacional. Então, Você ganha uma bolsa, né? É. Então, se você não for estudar, você perde a bolsa. Não é isso? Sim. Então, é fácil a gente imaginar que elas vão estar correlacionadas, entenderam? Gente, tá claro? Tá. Agora, vamos lá. O que é importante que a gente falou na aula passada, eu não escrevi aqui nesse slide. Essas são as duas condições que tem que valer, ok? A primeira condição, que o Z é correlacionado com S, ou seja, o sorteio é correlacionado com a educação,
que a princípio me parece ser fácil de acreditar, mas ela é testável. Por quê? Porque a gente observa S e a gente observa Z, tá certo? Como é que a gente testa? Basta rodar uma regressão. No fundo, é o primeiro estágio que a gente vem falando, é a mesma coisa. Então, o primeiro estágio nada mais é do que a primeira condição. Então, ele sempre vai ser testável e é sempre fácil verificar. Agora, a grande dificuldade de uma variável instrumental é a segunda hipótese, que é a chamada restrição de exclusão, que é que ela não é correlacionada com habilidade ou nada, ela não é correlacionada com nada que não é observado, né? Por definição, não tem como testar isso, né? Como é que você vai testar uma coisa correlacionada se uma coisa é correlacionada com algo que você não observa, né? Não tem como testar, né? Agora, o que a gente sempre precisa é de alguma variável que tenha uma história convincente, né? Tipicamente, qualquer coisa que for sorteado é um bom instrumento por definição, porque qualquer coisa que de fato for sorteada e for verdadeiramente sorteada, não vai ter, a gente não vai ter problema de restrição de exclusão, tá claro? Alguém não entendeu esse ponto? Tá claro, acho que foi. Então, beleza. Então, a pergunta era, o Z pode ser um instrumento, ou seja, ele atende às nossas hipóteses? A resposta é, como a elegibilidade aqui, ganhar a bolsa, né, é definido por uma loteria, a gente é fácil aceitar que a 2 vale, né, que a restrição de exclusão vale. Ele não deve ser correlacionado com a habilidade. Quem ganha ou não ganha não tem nada a ver se é habilidoso ou não. Agora, o primeiro estágio era o quê? Z correlacionado com ter mais educação? Isso é testável. É fácil acreditar que vai dar certo, mas a gente pode testar isso se a gente tiver os dados. Tá certo, gente? Então, o que eu quero fazer agora é ir para o Stata. Então, vocês estão vendo o Stata aberto aí? Sim. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com Stata, e eu escrevi um código pequeno para a gente fazer umas simulações, tá? Deixa eu arrumar aqui a janela. Eu me lembro que quando eu estudava na FE, eu acreditava mais quando eu via os resultados simulados, não só na forma. Então, é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Vamos lá. Então, aqui tem o código pronto, tá, gente? Eu só vou copiando e colando aqui no Stata para a gente ir rodando as coisas, tá? Então, aqui, o que quer dizer essas 3 linhas? Vocês estão enxergando, tá grande o suficiente para enxergar? O que está escrito? Ok. Tá. Porque eu postei a monitoria do Nathaniel e eu vi que o vídeo tinha ficado ruim. Aí eu postei de novo, acho que melhorou um pouco. Não sei se vocês chegaram a assistir já. Tava um pouco ruim de ler, né? Eu não sei por quê. Mas o segundo acho que estava melhor. Enfim. Professor, se der para aumentar um pouco, não sei se é possível, porque eu acho que quando a galera vê a gravação no YouTube, talvez a qualidade... Melhorou? Melhorou. Obrigadão. Deixa eu ver se o Stata eu consigo fazer a mesma coisa aqui. Dá para enxergar aqui o que está escrito? Aqui. Tá um pouquinho pequeno ainda, mas dá para enxergar. Será que eu consigo aumentar aqui? Agora sim. Agora foi. Obrigado. Aqui embaixo parece que não vai dar muito certo. Vamos ver. Enfim, então, aqui eu simplesmente vou criar as condições para minha simulação, que eu vou fazer uma simulação como se eu tivesse 100 mil observações, e o set-seed é só um parâmetro técnico para simulação. Então, aqui que eu disse que a gente vai ter 100 mil indivíduos, tá? E agora eu vou gerar as variáveis, tá? Então, primeiro, habilidade, tá? Que vai ser a nossa variável não observada.
Então, vou gerar aqui, ó, generate ability, estou chamando a variável de ability, igual a uma variável uniformemente distribuída entre 0 e 1. Então, o mais simples possível. Então, as pessoas têm uma habilidade que é distribuída uniformemente entre 0 e 1. Tá? Então, criei essa primeira variável, está aqui. Está criada. Né? Agora, vamos criar a nossa segunda variável, que é o critério de elegibilidade da bolsa, que é a loteria. Então, eu vou gerar uma segunda variável, que eu vou chamar de lottery, ok? Que é uma outra variável totalmente independente, também entre 0 e 1. Então, pensa que esse lottery é o bilhete da loteria de cada estudante, ok? Então, criei uma segunda variável. Aí, o sorteio eu vou chamar de Z, que já vai ser o nosso instrumento, ele é igual a 1, no status a gente escreve assim, caso, entre parênteses, lottery maior que 0,8. Ou seja, quem tirou um ticket acima de 0,8 ganha a bolsa. Quem tirou abaixo de 8 não ganha a bolsa, tá certo, gente? Então, quantas pessoas aqui vão ganhar? Para ver se estão se seguindo. 20 mil? Exato, 20%, 20 mil, né? Perfeito. Então, o Z já está definido no meu instrumento, tá certo, gente? Beleza. Agora, a gente vai gerar a nossa variável educação. Estamos quase acabando, já foi 2, hein? Já foi loteria, já foi o Z e habilidade. Agora, vamos gerar educação, anos de educação. Ano de educação, vamos gerar da seguinte maneira. Então, também uma variável entre 0 e 1. Mas ela tem o quê? Um pedaço que é definido por habilidade. Então, quem tem habilidade vai estudar mais. Quem foi sorteado vai estudar mais. E eu joguei um 4 aqui só para subir a média um pouco dela. Tá? Então, eu estou construindo aqui educação. Tem uma parte que é aleatória, que tem uma variável uniforme aí. Tem uma parte que é correlacionada com a habilidade, que a gente sabe que é verdade. E tem uma parte que é correlacionada com o Z. Tá claro o que eu estou fazendo aqui? Tá claro, professor. Beleza. E agora, para terminar, falta o quê? Falta a nossa variável dependente, que é o salário. Né? Então, vamos lá. Então, só para auxiliar a gente, eu vou gerar um terminho de erro E1, que também é uma uniforme 01. E o nosso salário vai ser... Lembre-se que a nossa variável lá é log de salário, né? Então, eu vou gerar o salário, que ele vai ser uma função exponencial, porque depois, tirando o log, ele fica normal, né? Mas ele é uma exponencial, que é a função de educação, com coeficiente de 0,15 e habilidade com coeficiente de 0,6. Então, fiquem comigo que vocês já vão entender o que está acontecendo aqui. Então, eu gerei a variável salário e agora eu vou criar o quê? O log do salário. Então, log wage, LWage igual a log de wage. Aqui é a nossa variável de interesse. Né? Muito bem. Então, eu já tenho tudo pronto para rodar minhas regressões. Antes de rodar as regressões, vamos só observar como é que foram criadas essas variáveis. Né? Só uma estatística descritiva delas. Então, aqui, ó. Então, eu digito summarize, e aí eu estou vendo aqui. Então, eu tenho 100 mil indivíduos, né, para todas as variáveis, onde a habilidade é distribuído com média meio, né, entre 0 e 1, a gente sabia disso, né? Aí a nossa variável Z, né, ela é 0,1, sendo que 20% das pessoas foram sorteadas, como previsto, pela definição que a gente fez, né? Aqui que está interessante, anos de educação que a gente gerou, olha aqui como ele ficou bonitinho. Na nossa amostra, a gente tem uma média de educação de 9,9 anos, sendo que ela varia entre 4 a 16 anos, né? 17. Faz sentido, os números são realistas, porque a gente está falando aí de
vamos falar, primeira, quarta série, até pessoal com faculdade de 5 anos completos, né? Então, é mais ou menos, eu escolhi esses números para dar um número mais ou menos real, né? E aí, por fim, a gente tem aqui os salários que variam desde salário muito baixinho até, vamos falar, 21, 22 mil reais, né? E aí a gente tira o log desses números e dá esse log aqui, tá? Entre menos 3 e 0,99. Ok? Só para vocês terem uma ideia da distribuição do salário, a gente pode construir o histograma. Fica um gráfico assim, bem bonitinho. Que é mais ou menos parecido com o que a gente vê dos salários mesmo. Tá? É uma normal um pouco torta. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então, beleza. Então, até agora, a gente gerou os dados, tá certo? E agora a gente vai ver na prática o que aconteceria se a gente fosse rodar esse... Vamos supor que a gente chegou a uma base de dados para a gente e a gente quer rodar esse modelo, né? Primeiro, como a gente gerou os dados, a gente observa a habilidade, né? Obviamente, na realidade, a gente não observaria. Mas vamos começar estimando o modelo longo, o modelo verdadeiro, né? O modelo verdadeiro, se a gente rodar uma regressão, então, regress, log de wage, educação e habilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho a janela aqui. Pronto. A gente chegou numa medida, numa regressão com 100 mil observações, né? Onde o coeficiente de educação deu 0,14 e o de habilidade deu 0,65, né? Então, os verdadeiros a gente sabia, né, da nossa simulação que era 15 e 0,6. Eles estão muito próximos, não estão iguais, mas estão muito próximos do que a gente sabe que é verdade, né? Mas o que faz sentido, né? Porque aqui a gente está num mundo onde a gente está no modelo completo, tá certo? Mas aí o que acontece se a gente não tivesse habilidade? Se a gente não tivesse habilidade, a gente ia excluir e ia rodar essa regressão mais curta, né? E aí, ao invés de 0,14, a gente achar, olha o que aconteceu. A gente achou agora 0,20. Tá claro o que aconteceu aqui, gente? Isso é o que a gente viu lá, né? Nos slides. Por que esse número aqui está maior que 14? Esse número ele está superestimado. Ele está levando em consideração também a variável omitida, que no caso é a habilidade. Isso. Então, como a gente falou aqui no slide, se eu rodar o LS no modelo curto, ele vai misturar duas coisas, né? O efeito verdadeiro mais esse outro termo aqui. Certo? Esse outro termo aqui, ele é o gama, que é o quê? O gama é o impacto do... Vamos lá. O gama é o impacto de habilidade diretamente no salário, vezes a covariância entre A e S, dividido pela variância de S. Tá certo? Mas como a gente tem esses dados aqui, a gente consegue calcular exatamente esse viés, né? Então, a gente sabe aqui que o viés é mais ou menos 0,6, não é? Porque a gente está estimando um efeito correto de 14, e aqui a gente está achando um efeito de 20. Então, a gente sabe que o viés é 0,6. Agora, o que a gente vai fazer é calcular exatamente essa formulinha aqui do slide, esse termo aqui, para ver se sai isso aí mesmo, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa de achar a variância de educação. Então, summarize educação. Aqui a gente já tem a variância, esse número aqui. Claro.
Agora a gente vai pegar a covariância de educação e habilidade, que é esse número aqui, né? E, na verdade, a variância de educação é esse número aqui, né? Esse aqui é desvio padrão, aqui é variância. Então, a gente vai, então, escrever da seguinte forma. Então, a gente sabe que o gama é 0,6, daqui de cima. Então, a gente já sabe que a gente quer simplesmente fazer o gama, que é 0,6, vezes, eu já tinha escrito aqui, né? Vezes a covariância dividido pela variância. Deu 0,55, que dá praticamente aquele 0,6 que a gente tinha achado, né? Então, essa formulinha nos dá exatamente a diferença lá. Nos dá que, ao excluir o A, a gente aumentou de 15 aí para 20, mais ou menos, de 14 para 20, o impacto de um ano no salário. Ou seja, a gente está falando que o efeito verdadeiro deveria ser um ano a mais de salário nos dá 15% de aumento, mas, na verdade, a gente está estimando que eles dão 20% de aumento. Tá claro, gente? Uhum. Ok. Então, a gente viu lá 4 jeitos diferentes de estimar, né? 4 jeitos diferentes de estimar. O primeiro era... Então, a gente viu lá 4 jeitos diferentes de estimar o coeficiente de variável instrumental do efeito de variável de educação em log de salários. A, B, C e D. O A é simplesmente a razão das covariâncias. O segundo é estimar o primeiro estágio, pegar o S chapéu e usar no segundo estágio. O terceiro é estimar a forma reduzida, o primeiro estágio, e tirar a razão. E o 4 é usar o IVREG, né? O comando verdadeiro do status. Então, vamos fazer os 4. Tá? Vamos fazer os 4. Então, só lembrando o seguinte. Esse é o modelo verdadeiro, tá? A gente achava 14,4. Ao errar e excluir o ability, ele pulava para 20. Então, o modelo que o número que a gente quer achar é algo parecido com esse aqui, né? Então, vamos começar com as correlações. Então, a gente quer pegar a correlação de Z e Y, dividir por... Não, na verdade é Z e Y dividir por Z e S. Tá errado aqui. Z e S. Então, o Y aqui no caso é salário e o S aqui no caso é educação. Então, a gente vai rodar essas duas coisas. Tá certo? E vai pegar essa covariância e dividir por essa covariância, vai chegar no número de 14,5. Muito bem. Praticamente o mesmo resultado, né? Uma outra maneira é fazer o quê? Fazer o primeiro estágio. Então, vamos fazer o primeiro estágio. Educação contra o meu instrumento. Então, olhem aqui. Esse é o nosso famoso primeiro estágio. Se o cara ganhou a bolsa, o que está dizendo aqui? Está dizendo que ele estuda, na média, 2 anos a mais, né? Então, aquela nossa hipótese que existe um primeiro estágio está muito clara aqui, e com uma estatística T extremamente alta, né? E isso é muito importante, que o primeiro estágio seja forte. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, esse é o nosso primeiro estágio. O Stata nos permite calcular o educ-hat muito facilmente. Então, é simplesmente, depois da regressão, você escreve predict, eu estou chamando aqui de educ-hat, né, o educ-chapéu, vírgula xb,
ele criou uma nova variável, que chama educHat, ou seja, é o educ previsto pela regressão anterior. E aí eu posso, então, voltar no meu modelo curto, que dava errado, mas usar o hat, ao invés do não hat, né, usar o observado. Se eu fizer isso, eu chego exatamente no mesmo número, 1459. Então, notem, a minha regressão curta, que está errada, chega no 20. Se eu usar o hat, ao invés do observado, eu chego no valor correto. Então, esse é o nosso famoso estimador de mínimos quadrados em 2 estágios. Então, eu fiz o primeiro estágio, previ o X chapéu, aqui no caso o S chapéu, e uso ele no meu segundo estágio. Alguma dúvida até aqui? Professor, aqui você está, nesse chapéu aqui, você está descartando, ou melhor, desprezando os efeitos que não, ou da loteria na educação. É isso? Mais ou menos. Eu estou desprezando, repete o que você falou? Estou desprezando o quê? Aqui, o Educ Chapéu, ele considera apenas o efeito da loteria na educação. Calma, que agora até eu me confundi. Não, é isso mesmo que você falou. Não, vamos lá, exatamente. Ó. Então, educação é o número de anos de educação que você tem na sua vida, certo? Aí você roda uma regressão dessa variável contra ganhou ou não ganhou na loteria. Ok? Ao rodar essa regressão, você estimou um beta, que aqui no nosso caso era 2, certo? Certo. Aí você fez a previsão de educ baseado nessa regressão, não é isso? Uhum. Isso quer dizer o quê? Que você jogou fora o teu resíduo. Basicamente é isso, né? Uhum. Você pegou só o previsto. Isso quer dizer que você guardou, o educHat você pegou toda a variação de educ causada pelo Z. Tá bom. Então pensa assim, educação é causado por um monte de coisa. Aqui em particular ela é causada por Z e pelo resto. Você pegou o resto e jogou fora. É isso que você fez. Você guardou só o que é causado por Z. Tá claro? Então, pensa que tem um monte de variação que determina educ, você limpou, jogou tudo fora, só ficou com uma que você tem certeza que é exógena. Essa que é a ideia, que é aleatória. Tá claro? Tá claro, obrigado, hein? Beleza. Muito bem. Alguém mais tem pergunta? Então, beleza. Vamos lá. Então, o terceiro modo, que é parecido, mas diferente, né? Então, o terceiro modo é o que a gente tinha falado, que é estimar as regressões de forma reduzida em primeiro estágio e tirar a razão de um sobre o outro. Então, vamos lá. Então, o primeiro estágio a gente já fez, né? Vamos fazer de novo. Educação contra Z. A gente sabe que dá 2. E dá 1,98. E a nossa, agora, forma reduzida, que a gente ainda não tinha rodado, que é o quê? É o nosso Y, no caso, log de salário, contra o instrumento. Tá? Contra o instrumento. E aí, a gente simplesmente tem que tirar a razão dos dois. Então, é a razão de 0,28 por 1,98. 14,59. Exatamente igual. Certo? Como a gente viu no slide, eles tinham que bater igualzinho, né? Matematicamente igualzinho. E tudo isso, então, para mostrar quais são os jeitos diferentes para chegar no mesmo lugar, para entender a ideia, né? Mas na prática, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar sempre o comando, né? Porque a gente quer também o desvio padrão correto. Então, o comando, em vez de reg, é ivreg, salário, e aí precisa usar um parênteses aqui, educ igual a z. Então, a educ é a variável endógena, é sempre igual, a gente escreve igual ao instrumento, para sinalizar para o stata que z está instrumentando a educação. Tá claro? E aí, quando a gente usa esse comando, a gente chega exatamente no mesmo número,
15,49, 14,59, e agora sim com a T-stat correta. Então, super significante. A gente sabia que dava super significante porque a gente construiu os dados. Tá claro, gente? Ajudou esse exemplo? Ficou mais claro? A gente falou na aula passada? Acho que não, né? Sim, ajudou, sim. Ok. Ajudou bastante. Ótimo. Eu vou colocar para vocês, tá bom? No Moodle, esse arquivozinho, quem quiser brincar, mudar os números, aumentar, diminuir viés, enfim, só porque às vezes é bom para a gente fixar o conceito. Ok? Beleza. Então vamos fechar aqui o Stata e vamos voltar aqui. Ok. Então, isso encerrando, vamos dizer assim, a introdução à variável instrumental e para que ela serve, né? Aí vocês notaram que eu falei que era importante não só que o primeiro estágio seja diferente de zero, mas que ele seja forte. O que quer dizer forte? Não é a magnitude seja grande, é que a significância seja grande. Tá? Então, quando isso não é verdade, a gente pode ter problemas. Tá? A gente vai ver agora que problemas são esses. E para ilustrar, a gente vai apresentar aqui um resultado de um artigo clássico do Angus-Kruger de 91, e depois eu vou mostrar para vocês qual tipo de problema surge quando a gente tem instrumentos não fortes, tá? Instrumentos fracos. Então, o que é um instrumento fraco para começar? Instrumento fraco é um instrumento que não é muito correlacionado com a variável endógena no primeiro estágio. Né? Não ser muito correlacionado, de novo, não é que o coeficiente é pequeno, é que o desvio padrão é grande. Tá? Não, a estatística T é pequena. Né? Quando a gente tem um instrumento fraco, tá? O two-stage least squares, ele vai voltar ao problema do OLS, de certo modo, porque a gente está perdendo o instrumento, então o viés do OLS volta, e ele pode até ser pior do que o OLS em alguns casos, a gente vai falar disso, já. Então, a gente vai achar que está resolvendo o problema e não está resolvendo o problema. Então, tem esse paper clássico aí do Angus-Kruger, que tenta exatamente estimar o que a gente está fazendo, né? O retorno de educação sobre salário. O instrumento dele é um pouco diferente de sorteio, mas é parecido. Não é sorteio, a variação exógena é data de nascimento. A gente vai ver o porquê disso. Tá? Então, vamos lá. O que era esse estudo do Angus e do Kruger? Bom, como a gente já falou, é muito difícil achar bons instrumentos, porque eles têm que satisfazer essas duas hipóteses, em particular a restrição de exclusão, que tipicamente é muito difícil. Então, o Angus e Kruger escreveram esse artigo em 91 porque eles tiveram uma sacada muito inteligente em como construir um instrumento inteligente mesmo, que afeta a escolaridade. Então, o que eles queriam entender? Eles queriam entender quanto que schooling afeta salário, né? E isso foi usado o quê? A sua data de nascimento, tá? Aí você fala, mas o que tem a ver data de nascimento com quanto que você estuda? Tem a ver o seguinte, tá? Nos Estados Unidos, eles têm, aqui no Brasil também tem, mas ela não é muito observada na prática. Existe uma lei de mínimo que você tem que estudar, né? Compulsory School. Então, escola compulsória. Nos Estados Unidos, você só pode sair da escola quando você completa 16 anos. E, tipicamente, não é válido em todos os Estados Unidos, mas em quase todos os Estados Unidos, lá eles têm school districts, que a gente não tem aqui. School district, aqui é a mesma coisa que município, lá não. Mas, tipicamente, os school districts requerem que os estudantes entrem na escola, né,
no ano que eles completam 6 anos, né? Na verdade, assim, eles têm que ter completado até 1 de janeiro, né? Para você começar. Então, a criança que fez aniversário hoje, 6 anos, ela só vai começar a escola ano que vem, né? É assim que funciona. Se ele fez aniversário depois de 1 de janeiro, aí ficou para outro ano. Tá? Então, tem 2 coisas acontecendo aí, né? As crianças começam a aula com idades diferentes, porque depende se ela nasceu em janeiro, em março, abril, dezembro, tá certo? Então, uma criança que nasceu em janeiro, uma criança que nasceu em dezembro, tem praticamente 1 ano de diferença, mas elas vão começar a escola em setembro do ano seguinte, né? Então, ó, tem uma variação grande aí da idade dessa criança, né? Porém, imagina que essas 2 crianças vão ser dropout, ou seja, elas não querem mais estudar quando elas fizerem 16 anos. E aí, elas, quando completam 16 anos, de acordo com o que a lei americana diz, elas podem sair da escola, tá? Então, se a gente olhar isso num gráfico, a gente vai ver o seguinte. Então, vamos lá. Quem nasceu em dezembro, né, começa a escola mais cedo, né, com menos idade. Então, ele começa aqui com menos idade, como vocês estão vendo no gráfico de cima. Quem nasceu em janeiro, como a gente acabou de falar, tem que esperar o outro ano, né? Então, esse cara vai começar a escola já mais velho, né? Então, portanto, se a gente pensar que os dois podem, né, pensando em 2 crianças que vão estudar o mínimo possível, quem nasceu no primeiro trimestre vai... quem nasceu no último trimestre vai completar 16 anos com mais escolaridade de quem nasceu no primeiro trimestre. Tá claro? É uma mistura de 2 coisas. De data de nascimento e dessa lei de escola compulsória. Tá? Alguém não entendeu o que eu falei? Ok. Bom, isso aqui é um ponto que o livro faz, né? Que é sempre bom a gente visualizar esses dados pela variável instrumental para ver se de fato essas coisas estão de fato acontecendo, né? Então, como o Angus Kruger faz, e todo mundo tipicamente faz, é mostrar figuras dessas variações que a gente está falando. Então, por exemplo, o que tem esse gráfico aí? Esse gráfico vem do próprio estudo, tá? Se a gente colocar no eixo Y o anos de educação completas da nossa amostra e plotando isso contra a data de nascimento, em particular, separando por trimestre de nascimento. Então, o que vocês estão vendo é que é quase uma escadinha, né? Se você pegar ali quem nasceu nos anos 30, é muito nítido. Quem nasceu no primeiro trimestre, no segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, vai aumentando claramente o número de anos completados. E assim por diante. Tipicamente, o 1 e 2 estão abaixo do 3 e 4. Tá claro? Isso vai sendo verdade ao longo do tempo, de ano em ano. O que acontece é que, a partir de ali 35, 36, esse efeito começa a ficar menos fraco. Desculpa, mais fraco, menos claro. Então, dá para ver aqui, dá para acreditar na história deles. Parece que isso, de fato, afeta o quanto de educação que essas pessoas estão acumulando na vida. Tá claro ou não, gente? Alguma dúvida? Ok. Não. Então, esse gráfico é o gráfico de first stage, tá certo? O que é first stage? É um instrumento, que aqui no nosso caso é trimestre de nascimento, contra anos completados de educação, né? Que é a nossa variável endógena, a OS. Agora, vamos fazer a mesma figura para a reduce form. Né? A reduce form aqui é o log de salário, né? E a gente faz o mesmo tipo de gráfico. E o que a gente observa, aqui está um pouco mais difícil de ver, mas é que a gente observa uma coisa parecida, ou seja, quem
Aqui era, quem nasceu mais para frente no ano tende a ter mais educação. E aqui o que a gente vai observar está um pouco mais difícil de ver, mas a gente observa mais ou menos a mesma coisa. Tá? Mas o que eu quero mostrar de verdade? Eu quero mostrar de verdade o seguinte. Esse artigo é um artigo clássico que usa o modelo de 2 estágios, de mínimos quadrados de 2 estágios. Então, vamos revisar. A gente acabou de falar, né? Então, o modelo causal é esse aqui. Y como função de Schooling, né? A primeira regressão é o seguinte. O primeiro estágio é Schooling contra o instrumento, né? E note o quê? Não a beleza do modelo de dois estágios é que a gente pode incluir outros controles. Né? Por exemplo, né, região onde a pessoa mora, educação dos pais, pode colocar um monte de outras coisas, sexo, né? Então, isso está representado pela variável x. Então, o legal do two-stage least squares é que ele acomoda qualquer uma dessas situações, tá? Então, esse é o nosso primeiro estágio expandido, vamos chamar assim, que ele vai ser o S contra o Z, que é o nosso grande interesse, e mais essas outras variáveis aqui. Por que é importante colocar essas variáveis que a gente tem? Porque elas vai diminuir a nossa variância total do modelo, porque parte dos dados estão sendo explicados por esse X. Mas a mecânica é a mesma, né? Então, esse P11 aqui, nada mais é do que o meu coeficiente de primeiro estágio, né? O coeficiente da forma reduzida, que a gente chama de P21, segue a mesma estrutura. Ao invés de rodar a regressão de S contra Z, a gente está rodando a regressão de Y contra Z, com exatamente, isso é importante, tá? Exatamente os mesmos controles da de cima, inclusive o Z. Né? E aí, como a gente já viu, o estimador de IV, né, de variável instrumental, ajustado pelas covariadas, né, é o quê? Exatamente o análogo amostral do que a gente escreveu aqui, que é a razão entre P21 e P11. Ou seja, a estimativa da forma reduzida dividida do primeiro estágio. Igual a gente fez no modelo, na simulação. Tá claro, gente? Ok. Muito bem. Então, o que era o Z para eles aqui? O Z pode ser uma variável contínua, 1, 2, 3, 4. O que o Angus e Kruger fizeram? Eles usaram um instrumento, ao invés de usar uma variável só, eles pegaram e usaram 3 dummies. Então, eles escreveram uma dummy, que é 1 se você nasceu no segundo trimestre, e 0 caso contrário. Uma segunda dummy se você nasceu no terceiro trimestre, caso contrário. E uma dummy se você nasceu no quarto trimestre, caso contrário. 0 caso contrário. Né? Então, ao invés de um instrumento, eles usaram o quê? Eles usaram uma regressão com 3 instrumentos. Então, na verdade, o primeiro estágio desse artigo é o seguinte. É esse aqui. Então, educação como função das covariadas que a gente já tinha falado, pode ser sexo, pode ser região, pode ser um monte de coisa. E aí, a gente vai ter o quê? 3 Zs, que são Z1, Z2 e Z3, que são essas 3 dummies que a gente acabou de falar. Né? E aí, como é que a gente faz, como é que a gente termina isso aqui? Aí a gente vai fazer o segundo estágio. Como é que faz o segundo estágio? Como é que a gente... Quem arrisca me dizer como é que seria o segundo estágio? Está escrito aqui, né? Qual que é o segundo passo agora para tirar a estimativa? Mínimos quadrados em 2 estágios. Esse é o primeiro estágio. Qual é o segundo? A gente já fez o método de razão. Qual que é o outro método? Você roda com o valor predito aí que você obteve? Perfeito. Então, eu vou rodar essa regressão e aí vou pegar o meu S-chapéu, tá certo? O meu S-chapéu
e vou jogar numa regressão do meu salário contra esse chapéu, controlando por X, tá certo? Então, o que fica claro aqui? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Que quando eu tenho mais de um instrumento, fica muito útil esse método de 2 estágios, porque eu posso colocar aqui vários instrumentos. Aí você fala, mas como é que eu vou tirar a razão de um monte de variável? E qual que é o número correto? O correto é, você vai rodar essa regressão inteira, pegar o S chapéu, e aí jogar na regressão do salário. Então, você vai rodar essa regressão aqui, né? Com o S chapéu. Tá claro? Alguém não entendeu? Estão quietos hoje, hein, gente? Ok. Oba, tá claro, sim, tá claro. Beleza. Vamos lá. Então, agora vamos mostrar um pouquinho os números do Angus-Kruger, tá? Primeiro lugar, o primeiro estágio, né? Primeiro estágio. Então, notem aí. Os anos de educação, usando aí uma amostra de pessoas nascidas entre 30 e 39, a gente tem uma média de educação de 12 anos, e aí a gente acha o quê? Aqui ele está reportando os efeitos do Z1, Z2 e Z3. Então, notem aqui o que está acontecendo, né? Então, quem nasceu no primeiro trimestre, vai ter o quê? 0,12 anos a menos, em geral, do que quem nasceu no quarto, né? O quarto é o trimestre de referência, ele não está, ele tá excluído, né? Quem nasceu no segundo trimestre tende a ser menos 0,08 anos. Quem nasceu no terceiro já cai bastante, menos 0,015, mas isso aqui nem é significante. Então, na verdade, como a gente já tinha adiantado lá do gráfico, o efeito grande está saindo de quem nasceu na primeira metade do ano. Esses caras têm menos educação do que quem nasceu na segunda metade do ano. E por fim, nessa tabela, o que eu queria chamar a atenção? Que aqui ele está reportando o F-teste. O que é o F-teste? O que é o F-teste, gente? Teste F. Qual a diferença do teste F e do teste T? O teste F, ele testa várias variáveis explicativas ao mesmo tempo, não? Ele testa teste de significância conjunta, né? Então, esse teste aqui, ele está testando se esses 3 aqui em conjunto são significantes, tá certo? Então, a estatística é bem grande, ela é 24, com um p-value praticamente 0, então super significante, né? Ou seja, como está escrito aqui em cima, né, o trimestre de nascimento é um preditor forte do total de anos de educação. Não é forte. Em termos de magnitude, ele é pouquinho, né? 0,1, 0,08. Mas ele é forte do ponto de vista de significância. Tá claro? Ok. Então, até aqui, tudo bem. Né? Então, o primeiro estágio está forte. Então, a gente, a princípio, não parece estar num caso de instrumento fraco. Tá? Aí, só para ilustrar, né, eles vão até o fim e estimam como a gente fez aqui, né? Igual a gente fez no nosso exercício, o LS, que a gente sabe que está errado, né, estima um efeito aqui de 0,07, então cada ano de educação aumenta o salário em 7%, e o efeito verdadeiro, usando os instrumentos, está mais próximo de 9%. Tá? No nosso exemplo, a gente tinha feito lá, irá de 15 para 20, mas é a mesma ideia. Né? Ok? Então é isso. Oi? Então, aí vem a segunda parte do artigo.
que é um pouco mais problemático. Os autores notam o seguinte, né? Nos Estados Unidos existe uma certa variação entre os estados, uma certa variação sazonal entre os estados, tanto em educação e outras coisas. Tá? Então, o que eles fazem? Para capturar isso, eles querem ser super... explorar toda a variação possível, né? Eles vão permitir que essas dummies de trimestre de nascimento, 1, 2, 3, sejam diferentes para cada estado, né? Então, ao invés de você ter 3 dummies, você vai ter 3 vezes 50 dummies, tá claro? Então, eles aumentaram o número de instrumentos de 3 para 150. E outras variações, inclusive, até usando não só a variação entre estados, quanto a variação ao longo do tempo. Pode ser que gerações foram mudando e esse efeito foi mudando com as gerações. E a gente viu que lá era verdade, né? Esse impacto de trimestre de nascimento, a gente viu no gráfico, ele foi se atenuando ao longo do tempo. Então, eles quiseram capturar isso como? Deixando que o trimestre de nascimento, esse efeito varie para quem nasceu 30, 31, 32 e assim por diante. Então, potencialmente, tem aí um monte de dummies que eles criaram. Tá claro? Tá claro o que eles fizeram? Então, sim. Então, acho que tem, aqui no slide eu escrevo isso. Então, eles queriam o quê? Aumentar a precisão dessa estimativa, né? Então, eles carregaram o primeiro estágio com mais instrumentos. Em particular, eles fizeram especificações com 30 instrumentos, que era 3 trimestres vezes o ano, eles tinham 10 anos de dados, ou trimestre vezes estado, que eu já tinha falado 150, né? Então, isso é bom por quê? Porque vai aumentar o quanto de variação que você captura e, tipicamente, você vai diminuir o desvio padrão, que é bom, né? Aumenta a significância, mas isso vem a um custo que é ter o custo do problema de instrumento fraco, que a gente já mencionou, mas ainda não falou muito bem o que é, né? E aí, após esse artigo que a gente está falando agora, surgiu uma literatura, isso a gente está falando no final dos anos 90, que começaram a perceber que isso podia ser um problema, não era um problema pequeno, ele podia ser um problema muito severo. Tá? No pior dos mundos, a gente pode ter um caso onde um instrumento é tão fraco que não tem primeiro estágio, né? E aí, quando não tem primeiro estágio, isso quer dizer o quê? Que não tem instrumento, né? E aí, isso volta para o mundo do LS, onde o estimador de two-stage least squares vai ter o mesmo viés, ou seja, a distribuição dele vai ter a mesma média do plin do LS. Ou seja, o LS, o two-stage least square não corrige nada no limite. Se o teu primeiro estágio é 0, você não tem, no fundo, um instrumento. Então, a gente colapsa de volta para o LS errado, tá certo? Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque teve um artigo muito influente, mais técnico, que mostrou para a gente que, em 95, eles mostraram que a gente consegue escrever uma fórmula super simples para explicar o porquê disso. Em particular, eles conseguem escrever essa fórmula aqui. Vamos entender o que está escrito aqui. O viés, quando você tem um instrumento fraco, o viés do teu... Opa, aqui tem um errinho, né? Aqui o viés do teu delta chapéu IV, né? Não LS, tá, gente? Então, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Então, o teu estimador de IV, não OLS, menos o valor verdadeiro, ele é o viés, né? Se ele for 0, quer dizer que não tem viés. Mas esses caras conseguiram provar que esse viés é igual a essa formulinha super simples aqui,
né? Notem o que está escrito aqui. Então, é covariância do teu S e o eta, dividido pelo variância de S, ou seja, nada mais é do que a regressão, né, do meu S contra o eta, ou seja, a correlação de habilidade, que está dentro de eta e educação, né? Claro, se o instrumento for perfeito, né, ou seja, ele for totalmente independente, não tem problema, mas se ele for um pouquinho endógeno, ou seja, isso aqui for um número um pouquinho maior que zero, ele multiplica esse outro fator aqui, que é 1 sobre F mais 1. O que é F? F é o F-stat, que a gente tinha mostrado lá na regressão, né? Então, se o primeiro estágio for fraco, o que quer dizer isso? F for um número pequenininho, né? Como ele está aqui embaixo, quer dizer que esse número todo é grande, né? Então, se ele for no limite zero, o viés do Twisted Squares converge para esse viés aqui, né? Para essa razão aqui, né? Se o F for muito alto, ou seja, se você tiver um super forte, primeiro estágio super forte, pense que o F vai para o infinito, né? Se ele for para o infinito, isso aqui fica enorme, essa razão fica pequenininha, ele mata esse segundo termo aqui, esse primeiro termo. Então, o viés vai para zero. Tá claro? Alguma pergunta aqui? Tá claro. Tá joia. Então, resumindo o que a gente falou. Então, a gente resumiu o que a gente falou na primeira aula, reapresentou os nossos resultados de OLS, de variável instrumental, mostrou como que ele resolve o nosso problema de endogeneidade, relembrou as nossas duas hipóteses que são necessárias, que seja verdade para o Z ser um bom instrumento. Aí a gente fez uma simulação com os dados fictícios e calculou o estimador de variável instrumental dessas 4 maneiras diferentes e mostrou que eles são equivalentes na prática, não só na teoria. E no final, notou que caso em particular, essa hipótese aqui seja não muito verdadeira, ou seja, a gente tiver um primeiro estágio fraco, o nosso estimador de Twisted Square vai para o espaço. Ele se torna viesado e até pior que o LS. Então, é importante a gente ter instrumentos que... Então, não basta só dizer que isso aqui não é zero. Ele tem que ser não zero convincente, ou seja, bem significante. Com uma estatística F, né? Formalmente com uma estatística F alta. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Então, acho que ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver, aí sim, aplicações importantes da variável instrumental. Por quê? Porque, como vocês viram, variável instrumental parece ser uma variável meio difícil de achar, né? Aqui no caso eu falei, o exemplo era um sorteio. Então a gente vai ver alguns jeitos que são muito usados e úteis de construirmos variáveis instrumentais que funcionam em várias situações, tá? E aí a gente vai ver algumas aplicações interessantes. Tá ok? Então, beleza, gente. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor.